Pai do Senhor, queridos, muito bom estarmos juntos outra vez e com certeza esse estudo vai trazer armas para o povo de Deus nesse tempo que estamos vivendo. Vamos orar então, irmãos? Ó Pai, nós te louvamos, Pai, por esse momento, porque podemos desvendar, Senhor, toda a estratégia do inimigo e recebermos armas espirituais vindas de Ti, Senhor. Fala conosco, Pai, revela-te a cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos hoje estar falando sobre os principados que agem no Brasil e com certeza, não é, isso vai trazer discernimento, entendimento para nós. Nós estamos vivendo um tempo de conflito muito sério na nossa nação e estamos vendo que está chegando, né, um momento final. Esse ano de 2021 para 2022, essa virada, né, ela precisa ser decisiva e Deus está contando com a sua igreja. Né? Deus pode usar homens, mas Ele conta com a sua igreja. É para a igreja que Ele revela os seus segredos, é para a igreja que Ele dá as armas. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito que queira interferir nesta aula, roubando o nosso entendimento, qualquer espírito espião, e declaramos, Pai, que nós estamos aqui cobertos com Teu sangue. Temos liberdade para denunciar esses principados. Então, amados, desde o início, né, aqui no Brasil, os primeiros habitantes foram os índios, e isso muitas vezes a gente não pensa, né, com seriedade como tudo começou, como começou, né, toda a malignidade, porque os índios, não é, eles tinham essa religião de ocultismo também, eles tinham pajé, que era um sacerdote da tribo, eles faziam sacrifícios humanos, eram canibais, né? Até hoje existem tribos canibais no Brasil, né? Nós não fazemos ideia de tudo que acontece no Brasil. O Brasil é muito grande. E quando nós começamos a acompanhar nossos missionários em missões, em 2010 nós começamos a penetrar aí pelo Brasil. Nós descobrimos coisas terríveis, cidades assim bem próximas de tribos, onde existem coisas assim horrorosas, né? Então, esse espírito de morte, de suicídio, que estava já sendo invocado pelos índios, né? A invocação dos ancestrais, né? E tanta coisa. Então, eles eram os primeiros que estavam cultuando as trevas. Eles usavam muito a natureza para fazer sacrifícios e principalmente também, né, nas montanhas, nas rochas. E pense nisso, como o nosso Brasil é grande, como tem água, como tem rochas, como tem florestas, e todo esse ambiente era onde os índios viviam. E tudo que eles consideravam importante, eles referenciavam. E daí começou esse culto à natureza e esse culto a Satanás. E eles se pintavam, né, para a guerra, para destruir, para queimar pessoas vivas. Então, atrocidades foram feitas pelos índios e são até hoje, dos índios que
não receberam ainda a palavra de Deus, né? E por outro lado, né, começa também a entrar uma mentalidade no Brasil que o próprio Rousseau, né, trouxe essa palavra, dizendo que o índio é um bom selvagem, né? É o bom, porque ele não está em contato com a civilização, que por ele estar na natureza, ele era puro, e nós sabemos que não é verdade. Nós só somos santificados, purificados através do Senhor Jesus em nossa vida. Nenhum homem é bom. Esse é o princípio de Deus que está na palavra. Nenhum homem é bom. Então nem Jesus falou, não me chames de bom, porque bom só há um que está nos céus. Porque Jesus estava aqui na terra, também uma parte dele tinha uma natureza humana, uma parte divina, e ele, né, trouxe essa palavra. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós não somos salvos pelo que nós possamos fazer ou deixar de fazer, nós somos salvos pelo poder que há no nome de Jesus, que foi morto, ressuscitou, aleluia, e é nesse poder, por isso que ele falou que só tem um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, não é? Os índios não vão para o céu se não conhecerem o Senhor. E assim todas as civilizações. Jesus é o único caminho. Então já começou, né, esse culto de bruxaria. Bruxaria era exatamente a religião dos pajés, né, a religião dos índios. Eles faziam vudus, eles faziam coisas macabras, né? E você sabe disso, você pode ver filmes, né? Uma criança, se nasce com algum problema, ela era enterrada viva. Até hoje isso acontece. Nós fomos visitar uma tribo lá em Minas Gerais, perto, né, lá da capital de Vitória, não era longe, e lá vi uma tribo indígena em que a esposa do cacique, né, estava convertida e teve um filho com um pezinho torto, e era para ele ser enterrado vivo, e ele não andava, e ela começou a clamar a Deus, e ele passou a andar de bicicleta, e nisso o cacique se converteu e passou a crer nesse Deus vivo e não enterrou seu filho. Mas ele continuou com o pezinho torto porque ele não pode fazer uma cirurgia, que nenhum hospital, é muito difícil os hospitais aceitarem um índio. Porque se houver algum problema, o hospital sofre consequências. Mas isso é outro assunto, né? Não vamos entrar nesse assunto da FUNAI e tudo mais. No entanto, amados, como pode estar acontecendo hoje nos nossos dias, não é? E existe, continua. Mas mesmo que não tivesse continuado, só o que foi praticado lá no início deu legalidade a todo tipo, né, de bruxaria na nação, de matança, de tudo que nós vemos acontecer hoje. Hoje os bandidos, o povo perdeu a noção, né, do que é um ser humano. Trata as pessoas como se fossem animais, pior que animais, como bonecos. Isso tudo está acontecendo. E Deus está nos avisando que é tempo de nos levantarmos e renunciarmos a tudo isso, ungirmos o que nós pudermos ungir, né, no nosso território, montanhas, onde a gente sabe que houve sacrifícios e coisas assim, e quebrar o jugo, né? O segundo tipo, né, de maldição veio através dos católicos. Os católicos,
eles trouxeram a religião católica, a idolatria, né? Que o pior da religião católica é ter colocado a Maria na Trindade, que a mãe de Jesus não é deusa, nunca foi deusa, foi só uma mulher que Deus escolheu para nela colocar o Filho de Deus. Então, amados, primeiro que isso é abominação ao Senhor. Culto à Rainha dos Céus é abominação. A Bíblia se refere a isso e ela fala, né, que não podemos fazer bolos para a Rainha dos Céus. Creio que está lá em Jeremias. Mas há uma cegueira tão grande, há um encantamento tão grande que um católico, ele crê até que não devemos fazer ídolos, e muitas coisas estão abrindo os olhos do católico, mas o que nós mais temos que orar é que eles entendam, e só Deus pode fazer isso, que Maria não é deusa, não é Deus, e por isso nós não podemos idolatrá-la. Aqui em Jeremias 7, versículo 18, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para sua própria vergonha? Então, Jeremias 7,18 fala bastante, né, sobre essa Rainha dos Céus, e nós temos em muitas outras passagens, e a Rainha dos Céus, né, é cultuada. E primeiro vieram as deusas, né, as rainhas do céu lá da Europa, né? Nós ficamos sabendo, fomos até lá, esse castelo que tem lá em Portugal, onde foi coroada Fátima, e depois da coroação de Fátima, essa falsa deusa, nenhum rei mais pôde ser coroado. Isso é muito sério, né? Então nós recebemos essa cultura toda de idolatria vindo lá de Portugal, que foi quem nos colonizou, não é? E nós sabemos do espírito de engano que entrou, como eles usavam, né, os índios, trocando coisas pequenas como espelhinhos, enganando os índios, e eles foram assim explorando a terra, mas não construíram, não geraram coisas boas. Depois vem, então, não vou falar tanto sobre o catolicismo, mas nós sabemos já dos pactos, né, do culto aos mortos, das orações aos mortos. E nós sabemos que tudo isso é abominação, né? Conversar com o morto, crer que ele está lá por um tempo no purgatório, isso não existe, isso não é bíblico. Jesus falou para um ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem é salvo vai direto para o Senhor, e quem não aceita Jesus vai direto para o inferno. Isso é triste, por isso nós temos que levar a palavra para essas vidas, sim. E depois vem a escravidão, porque o índio foi muito difícil ser escravizado, né? Eles queriam um trabalho escravo, que já é abominação. O índio não ficava preso, o índio não gostava de trabalhar, o índio caçava, se banhava no rio, comia se tivesse peixe, aquela vida, né? E plantava algumas coisas, geralmente as mulheres plantavam, ou seja, era difícil fazer o índio trabalhar arduamente de outra forma. Então eles trouxeram negros africanos que foram vendidos como escravos. E foi aquela atrocidade que aconteceu com os negros
africanos que todo mundo sabe, já foram feitos tantos filmes, não é? E isso resultou num sentimento, não é, de rejeição. Isso resultou num preconceito racial, que não é o preconceito que a gente vê em outros países, graças a Deus, mas deixou marcas. E mesmo o índio, tendo sido liberto, né, depois da proclamação da libertação dos escravos, eles não tinham nenhum estudo. Eles não podiam trabalhar porque não sabiam o que fazer, a não ser o trabalho que eles sempre faziam, na lavoura, no campo. Então eles passaram muitas lutas e toda a linhagem, né, que veio dos negros africanos passou muita luta. Então, assim, deixou consequências na sociedade, filhos abandonados, filhos que foram gerados dos senhores com as escravas, tanta coisa, tanta maldição, né, meus amados? Mas eu queria lembrar também sobre a ação da maçonaria, que veio junto, veio com as naus, né? Veio com as grandes navegações. O que aconteceu foi que lá na Europa, em 1118 por aí, na época das cruzadas, estava sendo também já organizado a maçonaria, os primórdios da maçonaria. E os cavaleiros templários foram essas pessoas que se tornaram, né, maçons. Na realidade, já era o início da maçonaria, a preparação, e eles se tornaram os grandes navegantes porque tinham muito dinheiro e tinham o apoio do Papa e o apoio de reis. Então a igreja estava junto com os reis, não é? Apoiando as grandes navegações. Por quê? Porque isso eles iam saquear muitas terras, eles iam não só colonizar, de início eles estavam preocupados em extrair as riquezas. E foi o que aconteceu, né, aqui no Brasil. Eu lembrei dessa revista que eu tinha guardado, que saiu na Super Interessante há muito tempo atrás, e fala da história secreta do descobrimento. A história secreta do descobrimento. E fala sobre isso, né? Os cavaleiros templários, né? Como que eles fizeram votos de pobreza. Primeiro era o voto de pobreza, mas depois eles ganharam, herdaram muitas propriedades, se tornaram muito ricos. E eles tinham já o ocultismo, tinham símbolos secretos, eles tinham muitas coisas secretas, né? Como é a maçonaria. E nós sabemos que isso traz maldição. Os rituais que faziam, os pactos que faziam, né? Só o nosso Deus tem poder. Nós só somos verdadeiramente irmãos daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que entender, amados, que não pode haver, né, uma unidade entre a luz e as trevas. E nós sabemos que dentro da maçonaria, infelizmente, existem ainda pastores, né, existem espíritas, existe tudo quanto é religião. Ah, nós somos um. Parece um discurso bonito, mas o Senhor é muito claro. Ele fala, não estabeleça ligação. Está lá em 1 Coríntios 5, com aquele que se diz irmão, mas é idólatra, é beberrão, é maldizente, ou seja, e não tem o Senhor na sua vida, não é um nascido de novo. Com isso nós não podemos ter comunhão. E então o que acontece? A maçonaria estava extremamente ligada com todos os reis. Ficou estabelecido que seria uma sucessão de pai para filho, né? A maçonaria. Então, o que acontece?
Nós estivemos lá em Portugal fazendo atos proféticos e fomos lá no Padrão, né? Naquele local onde tem, onde saíram as naus, Padrão do Descobrimento, e onde tem uma grande torre, no feitio de uma nau, e ali tem algumas pessoas, alguns desenhos, né? A espada da maçonaria bem grande, e tem os católicos, tem ali os padres, né, que foram nessas navegações, e tem os cavaleiros templários. E dali saiu toda essa visão de maçonaria para, né, a parte ocidental. Então, queridos, todas as colônias dos portugueses, mas também no norte, na América do Norte, há uma marca forte da maçonaria em tudo quanto é cidade mais importante. As Américas estão marcadas pela maçonaria. Então, aqui no Brasil foi muito forte. Dom Pedro I, né, ele era grão-mestre da maçonaria, e ele foi o nosso primeiro imperador, e o seu grito de libertação foi independência ou morte. E isso é um discurso muito da maçonaria, porque ou as pessoas obedeciam os preceitos da maçonaria ou morriam. Pessoas que entravam para os hospitais e não saíam mais. E até hoje isso existe, principalmente, né, mais para o interior. Mas, queridos, isso é real. Então você imagina as bases que foram sendo colocadas nessa nação, e principalmente o governo da nossa nação foi sendo estabelecido através da maçonaria. E isso é muito sério, né? Por quê? Porque todo o governo do Brasil foi amaldiçoado. E é por isso que o nosso dever como filhos de Deus tem que ser orar, tem que ser pedir discernimento de como orar. Os atos proféticos que Deus honra, que Deus estabeleceu na sua palavra, derramamento do óleo, a igreja em unidade, ceando, igreja de várias denominações juntas, clamando pela nossa terra, pela nossa nação. Então, Deus tem levantado a sua igreja para orar. Por isso que o governo está com lutas até hoje. Nós estivemos lá em Minas Gerais, São João del Rei. Você precisa conhecer a história de São João del Rei, você precisa ir lá para você ver, né, como é pesada a história, né? Há um caminho de morte. Desde que o escravo era julgado para morrer, julgado, ou outras pessoas, mas geralmente os escravos, é que acontecia isso. Eles tinham uma trajetória de morte até o alto de uma montanha lá. E todo mundo sabia que essa trajetória, né, eles já iam todos presos e tudo, era para eles morrerem. E quando chegava lá no alto, eles eram mortos, porque todos tinham que ver, né, isso que aconteceu. Então eles passavam pelas vias principais da cidade e tudo gerava em torno ali da maçonaria. E quando nós vimos ali onde foi, onde nós fizemos, né, esses atos proféticos, tudo que aconteceu ali foi muito sério, né? E Deus nos falava que ali o inimigo estava pedindo a morte de outro governante. A morte do Tancredo Neves foi assim uma interrogação. Mas muitos que estão ali, que moram ali, sabem que foi algo planejado.
foi algo que era para ele, né, ser interrompido ali, oferecido como sacrifício na maçonaria. Isso, né, é algo que espiritualmente se entende, mas humanamente não se entende. Então, humanamente, sim, houve uma morte de Tancredo Neves, né, de verticulite, mas havia algo forte por detrás. E quando o presidente Bolsonaro estava ali na sua campanha ainda, passando por uma cidade mineira, foi esfaqueado, né, na mesma região que atingiu o intestino dele e tem consequências até hoje. Deus falava conosco muito forte, que o inimigo estava querendo morte, morte de presidentes, para renovar o pacto da maçonaria nessa nação. É sério, irmãos, eles fazem isso mesmo. E o que acontece? Nós temos que cobrir muito a vida do nosso presidente por conta dessa situação. Mas então a maçonaria, com todo o seu ocultismo, suas práticas, ela sempre esteve ligada ao governo. Sempre esteve ligada a pessoas de muito dinheiro. E muitas pessoas entram na maçonaria por causa da proteção, por causa uma falsa proteção, porque se também não fizerem o que agrada, né, também estão sujeitos à morte. Então, o que acontece é que isso é uma base terrível que existe no nosso governo. E antes não se podia falar da maçonaria. Até uns anos atrás não se podia falar. Mas começou a ser revelada a maçonaria. Igrejas começaram a se posicionar, a deixar a maçonaria. E isso tem sido tremendo. Hoje a maioria dos crentes já sabe a malignidade da maçonaria. E nós sabemos disso. E esse discurso eu estou falando para os filhos de Deus, para nós entrarmos em oração, porque essa é a arma mais poderosa que a igreja tem, é a oração. Não é proferir maldições, não é fazer nenhuma bruxaria evangélica, mas é deixar nas mãos de Deus a decisão. No entanto, o que nós temos que clamar é que o Senhor arranque essa raiz de maldição que entrou com a maçonaria. E junto com a maçonaria vem os símbolos maçônicos. Na entrada da maioria das cidades tem um esquadro com um compasso, porque a maçonaria diz que o Senhor é o arquiteto do universo. Ele não é o arquiteto, ele é o criador de todo o universo, não é? E as cidades estão marcadas com obeliscos e tudo isso. O pastor Luiz já falou alguma coisa sobre isso também. Mas assim, os altares levantados ao diabo estão marcados na terra. Estão marcados, assim como os índios fizeram os primeiros altares, fazendo sacrifícios, fazendo totens, mas a maioria deles, claro, né, não existe mais. No entanto, queridos, os altares da maçonaria têm sido renovados, estão lá, não têm sido retirados, mas nós podemos neutralizar o poder das trevas com a nossa oração, unção com óleo. Então isso é muito forte no governo do Brasil, né? E quando foi dado esse discernimento ao profeta, né, Mike Shee e outros, começamos a falar uma frase, né? Dependência de Deus e vida. Dependência de Deus e vida. Eu lembro que quando, né, eu estava estudando, né, na PUC, nos anos 80, estavam se aclamando as diretas já, e o grupo todo, né, do diretório lá,
eles interrompiam as aulas, pediam licença, interrompiam as aulas, e era aquilo cansativo, eles repetiam a mesma coisa, e eles falavam muito forte. No ano 78, eu tinha 18 anos, eu sempre fui crente, eu conhecia os princípios de Deus, e eu sabia que aquilo era abominação. E eles falavam, ou nós temos que assumir o governo dessa nação, nós temos que mudar o sistema vigente. Se esse sistema não puder ser mudado pacificamente, ele vai ser mudado através da morte, através de virarmos a mesa. Nós queremos guerra. E eles falavam isso sempre, sabe, queridos? E isso não é o discurso de Deus. Isso não é o discurso de Jesus. Então Jesus nos ensinou a tratar tudo e entregar ao Pai, tratar de tudo em oração, mostrar, diante de Deus as nossas necessidades e fazer súplicas. Então já o PT já estava puxando uma democracia que eles diziam que era democracia, e que hoje nós vemos que não tem nada de democracia, não é? Mas que veio a destituir o governo anterior e vieram assumir o poder. Começa, amados, uma fase terrível para o Brasil, a partir dos anos 2002. Antes disso, nós sabemos que já tinha sido revelado muitas coisas sobre o satanismo e começamos a ter material para estudar, porque nós sabíamos que tinha sido revelado que no ano de 2002 muitos satanistas entrariam na bancada do governo, porque seria o terceiro ciclo do satanismo. Seria a ordem final aí de Lúcifer para preparar o reinado do anticristo. E é o que ele faz. Ele começa a estabelecer um governo que aparentemente seria bom, mas que logo foi revelado como iníquo. Assim será o governo do anticristo. Promete que vai abençoar as pessoas, ninguém mais vai ter fome, vai resolver o endividamento, mas depois descobre-se que tudo é para o seu próprio bolso. E aí já está feito a confusão. E foram anos e anos depois de revelação da iniquidade que começou a acontecer no Brasil. Então, amados, o governo é uma das coisas mais importantes que existe numa nação. O governo, ele representa, ele tem que representar o Senhor. Assim como Adão foi colocado na terra para representar o Senhor, para cultivar e guardar o jardim. E aí o que acontece? Quando esse homem está ali e não representa o Senhor, não faz o que os princípios de Deus ensinam, a honestidade, a integridade, porque o trono de Deus é estabelecido assim, na equidade, na integridade, no amor ao próximo. Quando isso não acontece, Lúcifer entra. O antigo Lúcifer, agora Satanás, ele se revela, ele se estabelece, ele é o que mais ele quer, o governo desse mundo. Pense nisso, querido. Satanás ficou irado quando ele foi expulso do céu. E quando Deus foi criando a terra. E depois Deus criou aquela terra linda. E Satanás falou, é para mim esse lugar, eu vou tomar. Mas aí o que aconteceu? Deus faz um homem, a sua imagem e semelhança, sopra o sopro de vida, unge esse homem. Adão era ungido de Deus, era escolhido pelo Senhor, e Eva também, para ser sua auxiliadora.
mas eles tinham que obedecer a palavra. E Satanás já chegou como serpente, enganando, seduzindo, colocando aquele encantamento. Mas você não quer ser maior do que Deus? Porque ele quis. E então Adão peca porque ele questiona a palavra de Deus, ele questiona a vontade de Deus. E aí o Senhor o expulsa do paraíso, porque o paraíso na terra foi o Éden, que tem que estar em conexão com o céu. Em todos os lugares onde nós ouvirmos a voz de Deus, em que nós queiramos obedecer os preceitos de Deus e sejamos sensíveis a Deus, é um Éden. Deus vai se manifestar, trazendo prosperidade e vida, porque existe um Éden celestial, existe o paraíso celestial. Então, não cabia mais a presença de Adão e Eva naquele paraíso. Foram expulsos do paraíso. E aí o que acontece? Satanás vai ganhando legalidade para agir. Houve o primeiro assassinato, né, de Caim com Abel. Caim mata Abel, que era o escolhido de Deus, que agradava o coração de Deus. E demorou muito tempo para que Deus pudesse levantar Noé. O que aconteceu foi, o Senhor teve que acabar com a terra e começar tudo de novo. E aí ele fala com Noé, a mesma palavra que falou para Adão. Então os homens que Deus levanta para representá-lo na terra precisam fazer a vontade do Senhor. Só obedecer aquilo que Deus fala. Temos que ter nossos ouvidos atentos, temos que conhecer os princípios da palavra. Por isso Satanás tem tanta sede com os governos, porque ele quer a terra para si. E através de tudo que ele oferece, né, que é tudo engano, tudo ilusão, o homem tem deixado de seguir a Deus. E aí nós vemos, né, que Deus recomeça com Noé, e graças a Deus ele cumpriu o propósito, mas houve alguma corrupção lá na sua família que fez com que Deus tivesse que esperar 10 gerações dos filhos de Sem para começar uma nova história. E aí começa com Abraão. E em Abraão o Senhor fala: todas as famílias da terra serão benditas através de ti e da tua família. O segredo, amados, está em toda a família, entrar no projeto de Deus, abraçar um projeto de Deus. O inimigo tenta, como ele tem tentado contra a família, porque ele não quer que a família esteja em unidade, que a família lute junto contra o inferno. Jesus mesmo falou, se referindo a Satanás, lá no livro de João: eis aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Quem fez Satanás príncipe? Foi Deus? Não. Foi Jesus? Não. Foi o próprio mundo que o aclamou como Deus. O próprio mundo, né, que fez um bezerro de ouro para ele. Foi o próprio mundo que falou: sim, nós queremos lascívia. Sim, nós queremos ser ricos, milionários. Sim, nós queremos fazer só o que a gente quer, só o que dá prazer à carne. E quando uma pessoa se rende dessa forma, né, quando o espírito de avareza toma conta dessa pessoa, ela se torna um representante de Satanás. E nós vimos no passado tantos representantes de Satanás. Hitler foi um deles. Foi tomado pelo inimigo, mas porque ele queria fama e poder. Temos que ter muito cuidado, meus amados, porque fama e poder é tudo que Lúcifer queria lá no céu. Mas é o que você não terá, o que nós não teremos aqui na terra. Se nós ambicionarmos isso, nós já estamos denunciados pelo Senhor, julgados pelo Senhor. Pode ser que nos tornemos conhecidos, mas por causa do Evangelho.
E assim, amados, o homem tem essa raiz maligna. E o que Satanás quer? Ele quer os reinos desse mundo. Por isso ele foi tentar Jesus antes de começar todo o evangelho, ele foi tentar, antes de Jesus fazer alguma coisa. Mas Jesus já estava se preparando, ele se adiantou. Falou, eu vou jejuar, eu vou me santificar. E Jesus jejuou. Quando Satanás apareceu, ele já estava pronto. Ele já pôde dizer, sim, eu não vou me prostrar a você, mas eu te dou todos os reinos desse mundo. Se prostrado me adorares. Todos os reinos significa todas as áreas de prazer, toda a fama, todo o poder, tudo que você quiser. E ele falou, eu só quero me prostrar diante do único Deus, vivo e verdadeiro. Mas Jesus sabia que muitos estavam adorando Satanás, indiretamente ou diretamente. E assim, amados, aconteceu com a igreja no Brasil. A igreja, nos anos 80, recebeu uma grande revelação. Uma grande revelação. Recebeu um grande avivamento. Foi um tempo profético, de restauração do profético. E a igreja começou a se preparar e receber revelações sobre libertação pessoal. Eu mesmo fiz parte dessa década aí. E durante muitos e muitos anos até, poucos anos atrás, trabalhava muito com libertação e cura da alma. E Deus assim nos mostrou que essas castas de demônios que se apossam das pessoas, de demônios africanos, eles tinham já sido vencidos, a igreja tinha alcançado autoridade. Mas eis que vinha uma guerra maior. E Deus começou a nos revelar sobre principados a nível mundial. E quando Deus começou a nos revelar, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor está revelando isso. E o Senhor falou, porque agora a igreja vai entrar num nível mais profundo de batalha. Era o ano 2000 e começava o mover apostólico no Brasil, a consagração dos primeiros apóstolos numa visão apostólica de ministério. E apóstolo é aquele que confronta principados e potestades, não é? É aquele que é pai também, mas é aquele que tem autoridade para confrontar principados e potestades, apóstolos e profetas. E Deus fez assim. Essa é a vontade de Deus, mas não só eles, toda a igreja junto. Então, amados, começa no ano 2000 um ataque forte sobre a igreja, porque a igreja estava no clímax de adoração, no clímax de unção, de busca da presença de Deus. Mas o que aconteceu? A igreja foi atacada sutilmente, através do dinheiro, através da fama, através da riqueza. E isso nos afastou de Deus. Grandes templos foram construídos, não nada contra grandes templos, mas às vezes não temos a condição de abençoar vidas, de enviar missionários. Nós ficamos ali, como cavaleiros templários. E aí começa a haver coisas ocultas. Começa a entrar a ação de Satanás e a igreja foi saindo da direção. E Satanás foi assumindo o poder na nação, foi crescendo em poder. Até que o Senhor falou através do Chuck Pierce no encontro da apóstola Neuza, que ela fazia todo ano em agosto, de intercessão e guerra espiritual. E ele falou, olha, o Brasil... E ele falou isso numa época que o Brasil estava no auge, lá da prosperidade.
Gente, comprando, comprando, comprando. Viramos mais consumistas do que os Estados Unidos, que tanto criticávamos. Gente indo direto para Miami para fazer compra. E eu estava vendo que isso daí não ia dar boa coisa. E aí o que acontece, né? O Chuck Pierce fala, ou a igreja se posiciona, ou os satanistas vão tomar o poder, assumir o poder. Guerra de poder por causa do governo. Quem tem o governo de uma nação nas suas mãos, ele faz o que quer com aquela nação. Mas o que acontece, amados, né? A igreja estava tão afastada. E aí, para voltar, Deus permite essa pandemia para chacoalhar a igreja, para falar com a igreja, volta a oração. E aí a igreja, graças ao Senhor, se uniu mais, voltou à oração. E aí já que já estava sendo descoberto, né, através da Lava Jato, todo o roubo de governantes, toda essa imundície, né, de roubo do país, ela foi revelada e ela continua sendo revelada e agora nós estamos no clímax dessa situação. Mas foram muitos anos o Senhor nos avisando. E agora nós temos que, nesse ano, rever todo esse processo. Quais foram os principados que se levantaram contra o Brasil? Quais foram os principados que começaram a agir no Brasil? E no ano de 2001, tivemos a revelação do espírito do homem forte, que foi uma revelação tremenda. E quando Deus falava, eu falava, Senhor, como pode isso? Porque o Senhor está me revelando isso. O Senhor falava, é tempo de eu revelar aos profetas sobre as coisas ocultas que existem a nível dos principados de cada nação. Por quê? Porque são esses que estão nos atacando. Talvez se manifestem, talvez não se manifestem. A maioria não se manifesta, mas eles têm uma estratégia. E a estratégia é acabar com a igreja. Fazer a igreja inoperante. Fazer a igreja deixar de orar, de ser uma igreja de fogo de poder. E aí o Senhor nos revelou sobre esse espírito do homem forte e sobre muitos principados no Brasil. E todas as vezes que Deus revela uma coisa assim, nós nos tornamos responsáveis por orar por esses ataques, né? E com certeza passamos perseguições, mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é vivo. E eu lembro que em 2005 foi quando nós trouxemos uma apostila do Homem Forte no sul do Brasil. A igreja apostólica estava fazendo encontros em todas as regiões do Brasil. Nós tivemos a bênção de ter a Lagoinha lançando um CD em cada região, com coisas específicas daquela região. E ali nesse encontro, eu creio que foi em Porto Alegre, nós lançamos a apostila e ali, né, naquela mesma semana, saiu nos jornais, o homem forte de Lula caiu. E o nome da nossa apostila era o Espírito do Homem Forte, aquele que governa por detrás dos governantes. É o próprio Satanás. Quem governa e não tem legitimidade para governar. Quem governa a favor de Satanás e contra os escolhidos de Deus. Então, tivemos várias revelações, irmãos, várias experiências que Deus nos levou, né, a contatos, a
a toda uma triangulação, a pentagramas que nós fomos seguindo e fomos à Europa, aos Estados Unidos para quebrar esses contatos e lá entender melhor essa situação. Mas é algo sério, nós precisamos conhecer sobre isso. Primeira parte é entendermos o que aconteceu nos primórdios aqui do Brasil, o que já foi inculcado desde o início. Segundo, a oportunidade que Deus deu para a igreja perdeu. E agora é tempo de reconquistar essa autoridade e isso tem que ser rápido, tem que ser intenso, tem que ser esse ano. Não podemos ficar com esse pensamento, já passou, já não deu, não vai dar certo. Você tem que ter na sua boca uma palavra rema, uma palavra de vitória. Nós vamos conseguir. Isso vai acontecer. Deus está no controle. Ele é soberano. Ele só não faz se não houver uma igreja que clama. Ele só não vai destruir Sodoma e Gomorra se não houver ninguém, mas se houver uma família de justos que clamem, Ele terá misericórdia. E no fim dessa história, Deus falou para Ló: é só você e sua família. Então eu vou tirar você e vou destruir Sodoma e Gomorra. E eu creio, amados, que desta vez não vai ser Sodoma e Gomorra. Desta vez vai ser o contrário. O Senhor vai retirar aqueles que não estão agradando a Ele, estão na prática da iniquidade. E vai deixar esse Brasil ser construído com pilares, aleluias, dos princípios de Deus na nação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos na semana que vem dar continuidade. Isso foi só uma preparação, mas há muito o que se falar. E semana que vem nós vamos estar falando sobre esses principados ligados a Satanás, Astarote, Beelzebu, Leviatã, Asmodeus. Eles são generais do inferno e eles todos em comum acordo estão lutando, querendo o Brasil. Por isso essa grande peleja, queridos. Mas nós temos um que está acima de todo principado e potestade, que é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. E Ele vai nos dar a vitória. Amém? Precisamos passar para você algo muito sério que está desenhado sobre o nosso mapa. A adoração ao boi. Adoração ao boi. Veremos isso semana que vem. Fique atento, fique em oração por essa aula, para que nós possamos conseguir transmiti-la. Amém, querido? E você vai entender esse contexto, você vai entender como é sério tudo isso. Que Deus te fortaleça, que Deus te mostre que estamos num nível de batalha, que é preciso muita oração, jejum. É preciso que a igreja se torne uma igreja de oração, uma igreja que entra na madrugada orando, uma igreja que estabelece momentos estratégicos de oração, porque as trevas não descansam, querido. Sabe, querido, nós temos que ser mais astutos, nós temos que nos preparar, nos antecipar, como Jesus fez. Ele primeiro jejuou antes de confrontar o diabo. Se ele fez isso, então nós temos que fazer. Já acordar orando, já estarmos ligados em oração ao meio-dia, antes de dormir. E assim vai, amado, na madrugada. Nosso horário de oração tem sido às 3 da manhã. Nos foi dado em revelação e depois nós contamos melhor sobre isso. As experiências que tivemos com ataques de principados. E um deles foi na noite. Que Deus possa te fortalecer, que você não fique intimidado pelo inimigo, mas que você assuma essa posição de guerreiro do Senhor, de um cavaleiro de Deus, não um cavaleiro do templo, um cavaleiro de Deus, um vassalo do rei.
para que o reino de Deus seja protegido nessa nação e seja estabelecido para louvor e honra do nome do Senhor. Amém, querido. Vamos orar. Pai, que todo esse povo receba revelações do trono. Pai, que o Senhor nos prepare para esse tempo de guerra. O Senhor nos capacite para esse tempo de guerra. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, querido. Deus te abençoe.